Olá, queridos! Pastor José Celestino, aqui do Instituto Bíblico Aliança de Paz, São Paulo. Continuando as nossas aulas, hoje nós teremos a aula de livros poéticos. Os livros poéticos compreendem o livro de Jó, o livro dos Salmos e também os 3 livros de Salomão. Os livros de Salomão e o livro de Jó, especificamente, em algumas escolas teológicas, elas fazem parte de um seleto grupo chamado de livros filosóficos. Eu gosto dessa definição, principalmente no que se refere a esses 4 livros que acabei de citar. Entretanto, na nossa teologia, nós os chamamos de livros poéticos porque analisamos profundamente não o seu aspecto filosófico, mas o aspecto poético, a sua composição poética em si. Então, o primeiro é o livro de Jó. Eu quero ler apenas o versículo 1º do capítulo 1º do livro de Jó, para nós começarmos a nossa aula. Então diz: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. É uma história bastante conhecida e, por que não dizer, controversa. Há opiniões diversas acerca do livro de Jó. Alguns estudiosos dizem que Jó é um produto de ficção. Outros estudiosos colocam o autor do livro de Jó, o Moisés, e dizendo que esse conteúdo é um conteúdo real e de autoria de Moisés, não está assinado por Moisés, mas é um livro de autoria de Moisés, e que Moisés tenha escrito esse livro enquanto ele pastoreava durante 40 anos os rebanhos do seu sogro, e Moisés, como um homem formado, um homem intelectual, um homem preparadíssimo, oriundo do Egito, que foi preparado para ser o próximo faraó, acaba se interessando pela história desse homem, de difícil localização da terra de Uz, e conta essa história que tem um conteúdo espiritual assim fantástico, e você vai entender um pouco por quê. Mas fato é que nós entendemos que há uma literalidade do livro de Jó. É óbvio que não é possível datar o livro de Jó, por isso que alguns pensadores acreditam, inclusive, que o livro de Jó tenha sido o livro mais antigo de toda a Bíblia. Nas Bíblias que nós chamamos de Bíblias de estudo cronológica, o livro de Jó é colocado como o livro mais antigo da Bíblia. Então começa a Bíblia cronológica com o livro de Jó. Mas uma coisa que é interessante é que esse livro é sim um livro sapiencial, é um livro de sabedoria, é um livro filosófico porque mostra o estilo de perguntas e respostas se assemelha muito ao conteúdo filosófico dos primeiros filósofos da humanidade, que é muito posterior a Jó. A gente está falando sobre Sócrates, por exemplo, 500 anos antes de Cristo. E se nós datarmos Jó segundo o entendimento dos autores da Bíblia cronológica, nós estamos falando de algo de 5.000 anos atrás. Ok? Então vamos lá. Então, a história de Jó é um conflito, na verdade. É um conflito entre Deus e o diabo pela atenção, pela alma e pelo servir do ser humano. Então, eu costumo abordar o livro de Jó como uma espécie de uma revanche de Deus, sendo escrita em forma poética e filosófica. Veja, Deus criou o homem, a sua imagem o criou, macho e fêmea os criou, e coloca esse homem no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, o Senhor dá a esse homem toda possibilidade de ser feliz. A Bíblia disse que, ao criar o homem, Deus o chamou e disse: de todas as árvores comereis livremente, mas da árvore que está no meio do jardim dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Ou seja, Deus dá toda a infraestrutura possível e necessária para esse ser humano, deixando como proibição para esse ser humano apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse homem, dotado de uma inteligência absurda, o primeiro ser humano criado por Deus, que se comunicava intelectualmente com Deus, né? E essa comunicação foi cessada lá no capítulo número 6, não contenderá mais para sempre o meu espírito com o espírito do homem, porquanto o homem agora é carne. Enfim, e esse homem, dotado de uma inteligência tão grande, agora ele negligencia
todo o aparato de Deus para ficar com a única coisa que desagradaria o Senhor. Então, na primeira batalha da história da humanidade entre Deus e o diabo pela atenção do homem, o diabo venceu. O diabo venceu mesmo tendo Deus preparado uma infraestrutura absolutamente portentosa, gigantesca para o Adão. Então eu imagino, e vamos continuar usando a linguagem poética para narrar os fatos do livro de Jó, que essa derrota de Deus pela atenção do homem está engasgada, né? E lá na frente Deus aparece para Satanás, encontra Satanás, faz a célebre pergunta: de onde você vem? Ele diz: de rodear a terra, passear por ela. Aí Deus, então, nesse diálogo com Satanás, Deus apresenta esse ser humano que tinha sido meticulosamente preparado por Deus para aquele combate. Isso concorda com a ideia paulina de que todas as coisas que nós estamos vivendo, elas servem a um propósito maior, um propósito estabelecido pelo Senhor. Então, e a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, esses textos vão concordando com a ideia de que Jó foi preparado para aquilo que ele iria começar a viver a partir do capítulo 1 do seu livro. Então, Deus prepara aquele homem, e agora nessa conversa que ele tem com Satanás, ele disse: viste tu, meu servo Jó, homem fiel, sincero, temente a mim, ainda se desvia de você. Evidentemente que quando Deus faz esse elogio público a um ser humano para Satanás, Satanás percebe que Deus está chamando-o para um novo duelo pela atenção do homem, chamando para um outro duelo pela atenção do ser humano. Nesse momento, Satanás começa a usar as suas armas. E a arma poderosa que Satanás usa ao Senhor é, claro, que esse homem lhe serve. O Senhor o cercastes de bens. Então, perceba que Satanás está dizendo a Deus claramente que a fidelidade de Jó era fruto de um cuidado extraordinário que Deus tinha com aquele homem. E por causa deste cuidado que Deus tinha, então esse homem servia como uma espécie de pagamento. Ou seja, a fidelidade do homem era uma espécie de compra com os benefícios, com as benéfices que Deus fazia a esse ser humano. Certo é que no momento em que Satanás disse, é claro, que esse homem lhe serve, o Senhor cercou de todos os bens, então Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía. Matar, roubar e destruir, como disse Jesus em João capítulo de número 10, é todo o ofício de Satanás. Então Satanás vai e numa velocidade absurda, ele destrói tudo aquilo que Jó havia conquistado no Senhor. Tudo aquilo que Deus tinha dado a Jó, Satanás arrebata com uma velocidade muito grande. E depois Jó está pobre, mas continua fiel. Então Satanás vem ao Senhor de novo e Deus, eu imagino que zomba da cara dele. Veja, toda a infraestrutura que esse homem tinha para lhe proporcionar a felicidade foi tirada dele e ele continua fiel a mim. Então Satanás disse, o homem dará tudo o que tem por causa da sua saúde. Então Deus disse, então pode tocar nele. E a Bíblia diz que Satanás saiu diante da presença do Senhor e deu uma lepra em Jó, da planta dos pés até o alto da cabeça. E é bom que a gente perceba esse detalhe, da planta dos pés até o alto da cabeça. Isso é legal porque quando a restauração de Deus vem para Jó, a Bíblia diz que vem do alto da cabeça até a planta dos pés. Ou seja, Jó é tocado na sua saúde, de modo que o próximo quadro da vida de Jó é ele empobrecido, cheio de chagas no corpo, assentado num monte de cinzas, com um pano de saco e com um caco de telha coçando as suas lepras. Foi nesse momento que a mulher de Jó diz, ainda retens a tua sinceridade? Abençoa esse teu Deus, era uma forma irônica, né? Em alguns tradutores traduziu como amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então, nesse momento, aquela mulher, o Jó mantém a sua fidelidade, dizendo, como falas uma louca, assim fala você,
porventura receberíamos o bem de Deus e não receberia dele também o mal? Isso é importante, porque mesmo que Satanás que tenha patrocinado, ou melhor dizendo, Satanás tenha executado um juízo devastador na vida de Jó, Jó em nenhum momento atribuiu nessa sua fala que aquilo que estava ali acontecendo era algo de Satanás. E sim, ele coloca tudo isso que está acontecendo, tanto as coisas boas que lhe aconteciam, que ele fazia cultos de gratidão a Deus, agora nas coisas ruins que acontecem, ele também está atribuindo a Deus, ainda que por permissão de Deus, que aquelas coisas estivessem acontecendo com ele. Porventura receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ou seja, o mal que ele está dizendo que recebeu, e foi Satanás que executou o mal, mas mesmo assim, Jó está atribuindo que esse mal veio da parte do Senhor. Ele não está errado. Ele não está errado. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Então, se alguma coisa ruim acontece na nossa vida, não é de Satanás. Satanás pode estar fazendo, Satanás pode ser o executor de algumas coisas, de algumas pragas, de algumas enfermidades, de algumas doenças, de alguma perda, mas, entretanto, o pano de fundo disso é que se você é de Deus, o maligno não lhe toca. Então, se está havendo uma ação do maligno na sua vida, isso é sim por permissão de Deus. E quando Deus está permitindo, evidentemente que Deus está cuidando para que a dose pela qual você está sendo submetido de luta e de prova não terá suficiente poder para te jogar por terra. Então, quando Deus nos prova, Deus sabe que nós temos resistência suficiente, resiliência suficiente para manter a nossa integridade com o Senhor. Nesse livro de Jó também mostra a história dos seus 3 amigos, que começam uma série de diálogos com Jó, fazendo pontuações existenciais sobre o juízo de Deus, sobre justiça de Deus, sobre o fato de poder ser fiel aos outros, de ser um ajudador ao próximo. Então, decorre alguns diálogos extraordinários, e nesse momento desses diálogos filosóficos que Jó está tendo com os seus amigos, é nesse momento que a fé de Jó ela vai declinando. Jó abre a sua boca contra o Senhor, e Jó vai observando, de acordo com tudo aquilo que ele ouve dos seus amigos, de que de fato Deus está impondo a ele uma punição por um crime inexistente. Então, nesse momento, o Jó começa a reclamar do Senhor, chegando ao ápice de chamar o Senhor, né? O texto ele diz: se eu pudesse chegar ao teu tribunal, então se eu chegasse diante de ti no tribunal, a minha boca se encheria de argumentos, e eu falaria e o Senhor não me repreenderia. Em outras palavras, eu tenho tanta argumentação que o Senhor não seria capaz de sustentar ou de suportar a fartura de argumentação que eu tenho para a minha defesa. Então Jó faz esse clamor a Deus, de que quer ter um encontro com o Senhor, e aí, lá no final da história, Deus chega para esse encontro. E é interessante que o Senhor faz uma série de 60 e poucas perguntas para o Jó, 68 questionamentos diretos para o Jó. E o Jó não tem nenhuma resposta. Deus aparece para o Jó e zomba do Jó com as seguintes palavras: quem é este que escurece o conselho com palavras sem sabedoria? Em outras palavras, quem é esse que está agredindo a sabedoria? Quem é esse que com as suas palavras está ferindo de morte a sabedoria? É isso que Deus está querendo dizer com Jó. Então, o que Deus está nos ensinando a partir dessa prova que Jó passou, é que quando Deus está no controle de todas as coisas, primeiro, o Senhor é que está no controle, portanto ele age sem a nossa aquiescência. Segundo, se Deus está no controle da nossa vida, nós não morreremos naquilo, o Senhor preservará-nos até que ele nos tenha completado em nós a obra que ele se propôs a fazer a partir daquela prova. Terceiro, as nossas questões, os nossos questionamentos, ou a nossa forma de entender o que estamos passando, nem sempre é a forma verdadeira a se pensar sobre um determinado problema. E no final, Deus aparece e diz: quem é este que escurece o conselho com palavras sem sabedoria? E aí Deus diz assim: cinge os teus lombos, Jó, porque eu te perguntarei como Deus,
e você me responderá como homem. Ou seja, vai ser um duelo entre a sabedoria de Deus e a sabedoria divina. E Deus faz então uma série de 68 perguntas e Jó não tem resposta para nenhuma delas. O Jó que ali atrás estava dizendo, se eu chegasse tete a tete contigo, a minha boca se encheria de argumento, o Senhor me ouviria, o Senhor não teria coragem de impedir a minha fala, de tão farta que é a minha argumentação. E agora Deus chega mostrando que a sabedoria do homem não é nada diante da sabedoria de Deus. Então, o que nós precisamos aprender é que se Deus está agindo na nossa vida, descansemos no Senhor e confiemos no Senhor. Deus sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. E o interessante no final da história de Jó é que depois disso Jó declara diante do Senhor, Senhor, eu me humilho no pó e na cinza, eu coloco a mão na minha boca, porque eu achei que eu te conhecia, mas eu conheci apenas de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Isso é maravilhoso. Quantas vezes nós achamos que o nosso conhecimento teológico, filosófico de Deus é suficiente para suprir as nossas necessidades e as nossas perguntas existenciais. Não, não é. Conhecer a Deus, sim, é a resposta de todas as nossas questões existenciais. Eu não sei que tipo de questão possa abalar a tua fé ou a minha fé, mas certo é que só a presença de Deus é capaz de trazer calmaria intelectual à nossa mente cansada pelas provas. E a história de Jó termina com uma coisa bem bacana também, que foram justamente esses 3 amigos de Jó, né? Os 3 amigos críticos de Jó, não o Eliú, o sábio, que trouxe palavras de sabedoria que abençoaram o coração de Jó antes da chegada de Deus. Mas esses 3 amigos de Jó foram aqueles que patrocinaram a volta por cima de Jó, porque Deus foi lá e a Bíblia diz que Deus tocou no coração deles para que eles viessem aqui e para que Jó orasse por eles, para que eles fossem abençoados. Então eles vêm e aqueles 3 amigos é que patrocinam a restauração de Jó, e Jó começa tudo de novo, e Deus dá a ele em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido, dando a ele 3 filhas de novo, que eram as mulheres mais lindas de todo o Oriente. E o interessante é que a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Esses amigos que questionaram a sua idoneidade, esses amigos que questionaram a sua justiça, esses amigos que questionaram a sua fé, foram os homens que agora Deus usa para que o Jó ele pudesse abençoar esses homens, e esses homens foram chamados por Deus para que a história de Jó fosse refeita, começasse a ser refeita, ok? O próximo livro, queridos, temos que ser sucinto, é os Salmos. Qual é a história dos Salmos? Bom, a história dos Salmos é interessante porque nunca teve um inário de Israel onde as pessoas andavam carregando aquilo. Em algum momento da história, todos os cânticos antigos de Israel foram trazidos e juntados no mesmo local. Então, quando nós estamos falando dos Salmos, nós estamos falando de cerca de 1000 anos de história, no mínimo, entre o primeiro Salmo e o último Salmo. Então nós temos aqui, por exemplo, Salmo de Moisés, né? E teremos 1000 anos depois, um salmo das pessoas falando do período em que eles estiveram no cativeiro babilônico. Por exemplo, quando o salmista canta junto aos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Então aqueles que nos oprimiam diziam, cante-nos um cântico de Sião. E aí eles diziam, como cantaremos ao Senhor um cântico em terra estranha? E assim sucessivamente. Então sempre que falamos dos salmos, pessoal, lembramos de Davi. Evidentemente, Davi não é autor de todos os salmos. Evidentemente que essa compilação durou centenas de anos. Não tinha alguém com uma harpa como a que conhecemos hoje, um inário. Não, esses cânticos faziam parte dos costumes dos judeus. E isso foi elaborado um dia para que estivessem todos juntos. Normalmente essas composições, elas eram passadas de geração para geração porque elas eram cantadas nas festas, nos cultos, nos rituais. Os pais gastavam tempo não apenas ensinando a lei de Deus para os seus filhos quando criança, mas ensinando também os cânticos de Deus para os seus filhos. Um dado interessante também é sobre Judá. A palavra Judá significa louvor. Jesus é da tribo de Judá, e Judá significando louvor, Jesus
ele cantou apenas um único salmo em toda a sua trajetória. A Bíblia diz, e tendo cantado um hino, subiram para o Monte das Oliveiras. É a única vez que Jesus aparece cantando. Interessante que durante o ministério de Jesus, Jesus aparece chorando 2 vezes e cantando uma única vez. É óbvio que Jesus deve ter chorado mais do que 2 vezes e ter cantado mais do que uma vez. Mas, biblicamente, aparece Jesus chorando por 2 vezes e cantando apenas uma única vez, lembrando que o nosso ministério também nos traz mais motivos de choro do que motivos para cantar. E segundo alguns historiadores, o salmo que Jesus cantou foi o Salmo 118, melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem, melhor é confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as gentes me cercaram, mas em nome do Senhor as despedacei. Cercaram e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor as despedacei. Apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Quem eram os cantores de Israel? Os louvores tinham uma considerável importância e relevância no culto judaico. Entretanto, não se deve dizer que estas eram funções exclusivas dos levitas. É muito comum as pessoas chamarem os cantores das igrejas de levitas, mas os levitas não eram, basicamente, os únicos cantores de Israel. 1 Crônicas 9:33. Também foram estes os cantores, chefe dos pais entre os levitas, habitando nas câmeras e isentos de serviço, porque de dia e de noite estavam a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Mas a gente vai ver outros, inclusive cantores estrangeiros que agora passaram a morar em Israel, fizeram parte daqueles que eram os cantores da obra e da casa do Senhor. Qual é a estrutura dos salmos? Existe uma série de características marcantes desses livros e vamos rapidamente a algumas delas. Salmos é um livro do Velho Testamento, é o livro do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento. Então, se existe um livro no Antigo Testamento que é o mais citado no Novo Testamento, inclusive por Jesus, é o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele é basicamente um conteúdo de cânticos proféticos. Então, quando alguém determina que o livro dos Salmos é um livro profético, eu tiro o chapéu para essa pessoa. Porque a grande esmagadora maioria do conteúdo dos cânticos judaicos era um conteúdo de cânticos proféticos em Israel. Nenhum livro do Velho Testamento, portanto, tem mais a essência de toda a Bíblia, e essa é uma citação do dicionário bíblico Psalms, que é da SUD, que diz assim, a frase: nenhum livro do Velho Testamento é mais cristão em sua essência, ou mais plenamente atestado para tal uso do que o livro dos Salmos. Então, quando citamos que Isaías é o profeta messiânico, o profeta cristocêntrico, devemos incluir também entre esses livros de conteúdos cristocêntricos o livro dos Salmos, porque foi o livro dos Salmos um dos que mais citaram sobre a chegada do Cristo e seu ministério, inclusive mais do que o livro do profeta Isaías. Boa parte dos Salmos possui uma vasta quantidade de referências proféticas ao Salvador, fala sobre acontecimentos que ocorreriam na vida dele e assim sucessivamente. Muitos salmos foram escritos originalmente como hinos a serem cantados em serviços religiosos de adoração, louvor ou simplesmente de meditação. Os Salmos está dividido em algumas ordens, na verdade 5 ordens dela, do Salmo 1 ao 41. O livro dos Salmos começa com uma contraposição entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. Do Salmo 42 ao Salmo 72, esse salmo pode ser resumido como Deus é o nosso refúgio e fortaleza. São cânticos que animam Israel a uma busca pelo Senhor, porque o Senhor é aquele que livra Israel em tempos difíceis e em tempos de angústias. Do Salmo 73 ao Salmo 89, esses salmos abrangem vários temas, e muitos deles descrevem Deus como um juiz que pode repreender juízes terrenos, destruir inimigos de Israel e assim sucessivamente. Inclusive é nesses salmos, o Salmo 86, que é o salmo que Davi faz um apelo para que Deus nos ensine sobre a sua justiça. Salmo 90 ao Salmo 106, muitos desses salmos nos incentivam a louvar a Deus, lembrar que a vingança pertence ao Senhor, e são um grupo de salmos que declaram que precisamos, por causa da sua glória, servi-lo com alegria. Do Salmo 107 ao Salmo 105, essa seção de salmos afirma que os filhos são a herança do Senhor e que eles são uma bênção para os pais. Um salmo perto do fim do livro contém uma súplica muito sincera a Deus acerca da família e acerca dos filhos, e para que Deus nos livre e nos proteja do mal e das práticas violentas dos homens
dos homens ímpios. A autoria dos Salmos, para encerrarmos. Os Salmos é um conjunto de poemas escritos de várias pessoas diferentes. O autor mais conhecido que escreveu foi o rei Davi. 2. O livro dos Salmos é um inário com as melhores canções de Deus, escrito pelos israelitas por vários séculos. Muitos salmos não têm autor identificado. A maioria dos salmos são chamados de autores desconhecidos. Terceiro, no início dos salmos o autor está identificado. As pessoas que sabemos que escreveram, que está no texto, que sabemos, que podemos atestar que foi o autor daqueles cânticos, foi o rei Davi, que escreveu pelo menos 73, juntando também aqueles salmos que faz referência às obras de Davi, mas não diretamente a Davi, são 73 ao todo. Ou de Davi, ou pelo menos de alguém que faz referência direta a ele. Alguns salmos são associados a eventos específicos da vida dele, como adultério, Betseba e assim por diante. Também temos o autor Salomão, que escreveu pelo menos o Salmo 72, Salmo 127. Temos Moisés, que liderou os israelitas, ele escreveu os primeiros livros da Bíblia, também autor dos cânticos. Tem os salmos dos coraitas, tem salmos de Etã, Emã e salmo da família de Asaf, que é um dos líderes de louvor do povo de Deus. Ok? Então eu deixo para você esse pequeno preâmbulo do livro dos Salmos e oriento vocês a buscar o nosso material a mais sobre o livro dos Salmos para que você possa entender um pouco mais sobre o cântico e sobre o inário de Israel. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, querendo Deus.